Vamos voltar então com o Josué? Josué, a gente sabe que tem uma parcela aí dos eleitores que talvez não tenham condições, seja mais difícil ir até as urnas. A maioria é um eleitor do candidato Lula. Há essa expectativa, né, para saber se eles vão conseguir chegar, essa turma toda, e também das mulheres, né? As mulheres que ainda estão, a maioria, pelo menos, ainda estão com o Lula. Como fazer para conquistar, o que o Bolsonaro poderia fazer para conquistar esse eleitorado feminino? Hoje em dia, 50% mais ou menos do eleitorado está com o candidato do PT. E também esse eleitor, como convencer esse eleitor a ir até as urnas no dia da votação no domingo? Olha, Cláudio, o problema da abstenção é um problema histórico para o voto do PT, né? Porque você tem aí o PT tem sempre 1 a 2% a menos de votos na eleição presidencial do que marcava nas pesquisas. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, um contingente representativo de pessoas que migrou do Nordeste, né, para o Sudeste, para o Rio e São Paulo, por exemplo, porque não transferiu o título. Então, essa pessoa na pesquisa declara que vai votar, né, no Lula, por exemplo, mas acaba não votando porque não tem o título. Então, isso acontece sempre. É por isso que o Lula está preocupado, aí, fazendo uma campanha de combate à abstenção, mas isso tem que ser uma mobilização anterior à eleição, né? Tem que convencer as pessoas a tirar o título, a transferir o título. Então é um processo. O que eu achei interessante aí da reportagem é uma coisa que a gente já concluiu na ciência política, que é que o voto não é mais obrigatório no Brasil, porque todo mundo já sabe qual é o custo de não votar, né? Que basta você justificar e pagar uma multa de R$3. Então isso é interessante, porque isso significa que o nosso comparecimento eleitoral é um comparecimento bem alto, mesmo as pessoas sabendo que poderiam não votar, que é tranquilo, né, que não tem consequências muito graves. Sobre o voto feminino, o Bolsonaro precisava mudar. Ele precisava ser menos agressivo, ele precisava atacar menos, né? Então, aquilo que ele fez com a jornalista Vera Magalhães no debate da Band, ali o Bolsonaro estava ganhando o debate. Esse, para mim, é um exemplo muito impressionante dessa recusa do Bolsonaro em ter uma estratégia política mais coordenada. Ele estava vencendo o debate, ele estava melhor no debate, né? Ele tinha feito perguntas para o Lula sobre corrupção que o Lula não tinha respondido bem. Então ele estava num momento bom, e quando ele ataca a Vera Magalhães, o debate muda totalmente. Corrupção, que era um tema que estava favorável a ele ali naquele momento, sai da pauta e o debate gira em torno da questão das mulheres. E ele não consegue mais sair desse problema e terminou como o candidato que foi considerado com o pior desempenho de todos no debate. Então ele precisa se controlar. Será que ele vai fazer isso? Porque aí a gente já tem a Soraya e a Simone que no debate vão provocar o Bolsonaro, né? Vão fustigar o Bolsonaro, como aconteceu no último do SBT, por exemplo. Então o que ele precisava fazer era mudar essa característica dele, e eu não acredito que isso vai acontecer nos próximos 5 dias. Provavelmente não, porque é muito forte essa característica, né? Agora, falando, Josué, em redes sociais, né? Elas tiveram uma participação muito importante, fizeram a diferença na eleição de 2018, quando o Bolsonaro ainda era uma figura pouco conhecida do grande público e acabou ganhando as eleições. Qual o papel dessa rede social hoje em dia? É o mesmo de 2018? Hoje fica também... mais gente está usando a internet, né? Outros candidatos ganharam mais seguidores também. As redes sociais podem fazer a diferença nessa eleição? Acho essa uma excelente questão, Cláudia, porque exatamente do jeito que você perguntou que a gente tem pensado, né? Comparado com 2018, como é que está 2022? E está bem diferente. Isso é importante de registrar, né? Por que está bem diferente? Primeiro, porque em 2018 foi uma surpresa, né? Foi a primeira vez que as redes sociais tiveram aquele papel tão decisivo. Então agora, como você mesmo mencionou, as outras candidaturas já se prepararam. Elas estão mais capazes de competir com o Bolsonaro nesse terreno, que era um terreno que o Bolsonaro tinha muita vantagem. Então a vantagem do Bolsonaro diminuiu ou mesmo não existe mais. Segundo, que a gente tem aí um processo institucional de regulação e fiscalização das redes sociais mais efetivo. Então, hoje, quando uma fake news começa a circular, a gente consegue monitorar isso institucionalmente, coisa que antes não conseguia. Antes, isso sequer era visto. E aí, quando consegue monitorar ela institucionalmente, você consegue tirá-la do ar mais rápido e ela circula menos, né?
Terceiro, que você tem uma colaboração das plataformas maior do que tinha em 2018, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, mesmo Telegram. Então, isso também é um elemento importante. Quarto, o papel que vocês da mídia cumprem, né? De debater essas fake news, coisa que em 2018 também não acontecia pela surpresa e pelo ineditismo do processo. E quinto e último, um próprio aprendizado do cidadão, né, do eleitorado. A gente tem visto em muitas pesquisas, tanto pesquisas quantitativas, que são essas, né, que a pessoa responde um questionário, quanto pesquisas qualitativas, que são entrevistas em profundidade, grupos focais, em que as pessoas hoje desconfiam mais da informação que elas recebem pela internet do que desconfiavam em 2018. Em 2018 havia uma crença imediata naquilo que você recebeu e hoje as pessoas são mais cuidadosas, têm uma postura inicial de será que é isso mesmo? E vão pesquisar e perguntar em outras fontes. E isso também é um aprendizado que ajuda muito a democracia brasileira.